Nós vamos fazer alguns exercícios da lista que vocês fizeram online lá no CPB Prova, tá bom? Vamos corrigir aqui esta lista. Então, vamos lá. Questão 1. Determine o comprimento da corda determinada pela intersecção da reta R de equação x mais y menos 1 igual a 0, com a circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x mais 2y menos 3 igual a 0. Então, eu fiz um desenho aqui para ilustrar esta situação. Então, uma circunferência e por ela passa uma reta. E a corda é justamente desse ponto que faz intersecção com a circunferência até este. Ok? Aqui nós temos o centro da circunferência, tá? E essa reta aqui, ela tem a equação, vamos olhar aqui, x mais y menos 1 igual a 0. Deixa eu escrever aqui. A equação da circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado, mais 2x mais 2y menos 3. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x mais 2y menos 3 igual a 0. Ok, então vamos criar um raciocínio aqui. Eu preciso calcular qual é a distância do centro até essa reta, ok? Preciso calcular a distância do centro até este ponto, porque do centro até esse ponto vai ser o raio, tá certo? Aí, depois que eu fizer isso, achar este valor aqui, depois achar este valor aqui, que é o raio, eu jogo no Teorema de Pitágoras e acho esse valor aqui, que é justamente a metade de toda a nossa corda. Aí depois eu multiplico por 2, aí eu acho o tamanho da corda. Simples assim, né? Primeira coisa, preciso achar o centro. O centro dessa circunferência. Olha que bonita que está a nossa equação ali. Do jeito que ela está ali, não dá para achar o centro. Eu preciso escrever na forma reduzida. Então, para escrever na forma reduzida, vamos lá. Vamos fazer aquele esquema. Você arma o esquema assim, ó, primeiro. Igual. Qual o valor que vai aqui junto com o x? Você vai pegar o valor do x aqui, ó, e dividir por 2. 2 dividido por 2, 1. Então, 1. Qual o valor que vai do y? Você vai pegar o valor do y aqui e dividir por 2. Mais 1. O valor que vai aqui é esse termo independente, que é o menos 3. Você vai jogar ele aqui com o sinal trocado. Como está menos 3 lá, vou colocar 3 positivo aqui. Tem mais uma coisa que eu preciso fazer. Eu vou pegar esse valor de 1 aqui, que está junto com x, elevar ao quadrado e somar aqui. 1 ao quadrado é 1. Então, mais 1. E aqui também, 1 ao quadrado é 1. Então, mais 1. Pronto, então nossa equação é assim, ó, x mais 1 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado, 3 mais 1, 5. Ok, então aqui eu consigo determinar o centro. O centro é só pegar os valores do valor que está junto com o x, trocar o sinal. O centro, então, vai ser menos 1. E do y, se eu trocar o sinal, menos 1. E o raio, é só a gente pegar esse valor que está aqui e colocar dentro da raiz quadrada. Então, o raio é 5. Ok? Por que eu preciso dessas informações? Porque para eu calcular a distância de um ponto até uma reta, eu preciso da equação da reta, né? E eu preciso das coordenadas do ponto, que é o ponto C. Então, vamos lá. Para a gente calcular a distância
vou escrever aqui, a distância de um ponto a uma reta, lembra lá? Módulo de AX0 mais BY0 mais C sobre raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, módulo. Então, vamos lá. Essa minha distância vai ser o seguinte. Então, este A aqui é da equação. Então, o A aqui é 1, é o número que fica junto com x, vezes x0 é do nosso ponto, menos 1, mais o B é o número que fica com y, 1, vezes y0 é o nosso y do ponto, menos 1, mais C é o número que fica independente aqui, menos 1. Tudo isso sobre raiz de A, o A é 1, tá? 1 ao quadrado, mais B ao quadrado, que é 1 também, então 1 ao quadrado. Então, aqui vai ficar o seguinte. Deixa eu escrever aqui embaixo. Então, a distância vai ser, vamos aqui, 1 vezes menos 1, menos 1, 1 vezes menos 1, menos 1 e mais e menos 1, sobre 1 ao quadrado é 1, mais 1 ao quadrado 1, então vai ficar a raiz de 2 aqui embaixo. Então, eu tenho o seguinte em cima, ó, distância, menos 1, menos 1, menos 1, menos 3. Como está em módulo, eu já vou considerar como 3 positivo, tá? Então, vai ficar 3 sobre raiz de 2. Aqui nós temos que racionalizar. Opa, aqui é 2. Deixa eu botar aqui, 2. Aí, 3 vezes raiz de 2, 3 raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, vai ficar 2. Então, a distância do ponto C à reta é 3 raiz de 2 sobre 2, ok? E essa distância aqui nós já encontramos que é o raio, e o raio aqui, ó, é raiz de 5, ok? Agora, o que eu preciso encontrar é esse valor aqui embaixo, aqui, essa distância desse ponto até este ponto, porque eu sabendo disso, aqui vai ser metade da nossa corda, tá? Então, nós vamos usar aqui Pitágoras. A hipotenusa é raiz de 5 e o cateto é 3 raiz de 2 sobre 2. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Raiz de 5 ao quadrado, que é hipotenusa ao quadrado, igual cateto ao quadrado mais x ao quadrado, tá? Corto, vai ficar 5 igual. Aqui vai ser o seguinte, eu vou pegar esse 3, elevar ao quadrado, vai ficar 9, que multiplico, que corto, 2. Embaixo, 2 ao quadrado, 4. Mais x ao quadrado. Então, vai ficar assim, 5 igual. Aqui, eu posso simplificar o 2 e o 4. Que posso simplificar por 2, fica aqui 1 e aqui fica 2. Então, vai ficar 9 sobre 2, certo? 9 sobre 2 mais x ao quadrado. Deixa eu descer mais aqui, subir, aliás. Então, continuando aqui embaixo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha fração, eu vou deixar ela sozinha de um lado
e vou tirar aquele x ao quadrado dali, tá? O que eu vou fazer? Vou pegar esse 2, passar multiplicando, vai ficar 9, e 2 vezes 5 é 10, menos 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado. Caímos numa equação segundo grau, então ela vai ficar assim. Vou levar esse 2x ao quadrado para lá, para ficar positivo, 2x ao quadrado, e vai ficar ali mais 9 menos 10. Vou fazer aqui embaixo, 2x ao quadrado, 9 menos 10 é menos 1, igual a 0. Trazendo 1 para cá, 2x ao quadrado igual a menos 1, x ao quadrado, aliás, menos 1 não, desculpa. Ele fica 1 positivo, né? Então, x ao quadrado igual a 1 sobre 2. Então, x é igual, quadrado passa raiz. Então, eu tenho o seguinte, que raiz de 1 é 1 e raiz de 2 fica raiz de 2. Racionalizando, vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4 vai ficar 2. Então, raiz de 2 sobre 2 é o valor daquele cateto lá, ó. Vamos voltar aqui. Então, aqui, deixa eu até apagar esse xzinho ali. Então, aqui é a raiz de 2 sobre 2. Como ele quer o tamanho de toda a corda daqui até aqui, e aqui é metade, então aqui também é raiz de 2 sobre 2, tá? Então, eu tenho raiz de 2 sobre 2 duas vezes. Raiz de 2 sobre 2 vezes 2. Aí, eu posso cortar, então vai ficar raiz de 2. Então, o tamanho da corda, né, que nós temos aqui, é raiz de 2. Então, nossa resposta aqui, a medida da corda AB é igual a 4, igual a 2, raiz de 2. Então, a letra C. Exercício 2. Analisando a equação da reta R, x menos 2y igual a 0, e da circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado menos 10y mais 5 igual a 0, podemos afirmar que a reta é tangente, é secante, exterior e a reta está em plano distinto da circunferência. Ok. Para a gente saber se uma reta é tangente, ou é secante, ou é exterior à circunferência, ou esse caso aqui embaixo, precisamos calcular a distância da reta até o centro da circunferência, ok? Então, vou escrever aqui que a nossa reta R, x menos 2y igual a 0. Vou escrever aqui também a equação da circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 10y mais 5. Ok. Nós vamos usar aqui a formulazinha da distância de um ponto à reta, que é aquela AX0 mais BX0 mais C sobre raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Em módulo. Tá, esse A, esse B e esse C são os valores aqui da nossa equação da reta. E ela precisa estar geral, no formato ABC. Então, ela tá, graças a Deus que ela tá geral aqui já. Isso facilita muito a nossa vida. O A, no caso aqui é 1, que não tem nada. O B é menos 2. E o C, como não tem que ficar antes do igual, é 0. E esse x0, esse y0 são as coordenadas do ponto.
E o ponto é o centro da circunferência, só que a nossa equação está na forma geral, e na forma geral a gente não consegue determinar o centro, precisa escrever ela na forma reduzida. Então, vamos lá, ó. Faz aquele esquema. Opa, aqui não é igual a zero, não. Tá. Qual é o número que vai junto com o x? É o valor do x aqui, ó, dividido por 2. Menos 10 dividido por 2, menos 5. Qual é o valor que vai junto com o y? Não temos o y, ó. Então, aqui é 0. Tanto faz mais 0, menos 0. Vai ficar só y mesmo. E o valor que vai aqui, depois do igual, é o termo independente, no caso aqui é 5, que vai para lá, menos 5. Sinal trocado. Aí eu tenho que colocar aqui também esse valor do y, aliás, do x ao quadrado, menos 5 ao quadrado, 25, e o y é 0, e 0 ao quadrado é 0, não preciso colocar. Então, organizando, x menos 5 ao quadrado, mais, como aqui só temos o y, vai ficar y ao quadrado, igual menos 5 mais 25, 20, tá? Então, agora sim eu consigo determinar o centro. O centro vai ser 5 positivo, porque aí você troca o sinal. E como não tem aqui, aqui é 0, 0. E o raio, só colocar dentro da raiz. Então, raiz de 20. Então, vamos substituir esses valores aqui agora, ó. Se a distância da reta ao ponto for igual ao raio, essa reta é tangente. Se for maior que o raio, ela é exterior. Se for menor que o raio, ela é secante. Então, vamos lá. O A é 1, vezes x0 é aqui, ó, é o 5, mais o B menos 2, vezes o y0 é 0, mais o C a gente não tem, aqui na nossa equação da reta, não temos, sobre raiz de A ao quadrado é 1, mais B ao quadrado B menos 2, e pronto. Então, D vai ser o seguinte, módulo 1 vezes 5, 5, menos 2 vezes 0 vai zerar, que é 0, então ficou só 5 embaixo. 1 ao quadrado é 1, menos 2 ao quadrado é 4, vai ficar a raiz de 5 aqui, né? Já posso tirar do módulo, então vai ficar assim, ó. 5 sobre raiz de 5, racionalizando raiz de 5 sobre raiz de 5, 5 raiz de 5 sobre raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25, e raiz de 25 é 5. Corto, corto. Então, raiz de 5, ó. Então, a distância do centro até a reta é raiz de 5, só que o raio é raiz de 20. Obviamente que raiz de 20 é maior que raiz de 5. Então, se o raio é maior que a distância, essa nossa reta, ela é secante. Então, a letra B, a reta é secante à circunferência. Número 3. Considere a circunferência C de equação x mais 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 9. E a reta R de equação x mais y igual a 0. É correto afirmar. R é tangente a C, então ele dá algumas informações aqui para nós. Então, vamos verificar se ela é tangente, se ela é secante e tal. Então, vamos lá. Então, eu já escrevi aqui as informações. Para a gente saber isso, eu preciso determinar o centro da circunferência, né? Centro. Vai ser aqui, ó, menos 1 e 1 positivo. E o raio. O raio é só pegar esse valor aqui, ó, e fazer a raiz dele. A raiz de 9 é 3. Aí eu tenho que calcular a distância dessa reta R até este ponto C. Então, aquela formulazinha.
AX0 mais BY0 mais C sobre A ao quadrado, raiz de A ao quadrado, mais B ao quadrado. Então, a distância vai ser o seguinte, o A é o valor que vai junto com o x aqui, que no caso é 1. O x0 é menos 1, ali do centro, mais o B é o número que vai com y, então no caso é 1. O y0 é 1, mais C a gente não tem, ó, então é 0. A, 1, então 1 ao quadrado, mais B ao quadrado, 1 ao quadrado. Então, a distância vai ser 1 vezes menos 1 é menos 1, mais 1, esse 0 não vale nada. 1 ao quadrado, 1, então 1 mais 1, 2, raiz de 2. Olha só que interessante, pessoal. Menos 1 mais 1 é 0. 0 dividido por qualquer coisa é 0. Se a distância é 0, é nula, não tem distância nenhuma entre o centro, então quer dizer que essa circunferência, a circunferência aqui, a reta, ela passa pelo centro aqui, ó. Pelo centro, tá? Então, vamos ver aqui quais são as alternativas que nós temos. Aqui é tangente a C, não é tangente. Nós temos aqui na letra B, R não corta C, corta sim, ela passa. R corta C do ponto 1 menos 1. R passa pelo centro. Aqui, ó. Letra D de dado. 4. No plano cartesiano, uma circunferência tem centro C, 5 e 3, e tangencia a reta de equação 3x mais 4y menos 12 igual a 0. A equação dessa circunferência é... Então, nós temos aqui as opções. Eu fiz aqui um esboço desse desenho. Então, nós temos uma circunferência, temos uma reta que tangencia a circunferência, ou tanto faz, a circunferência tangencia, né? E eu tenho um centro. O centro é 5 e 3. A equação da reta é essa aqui. O que ele quer? A equação da circunferência. Para a gente determinar a equação da circunferência, a gente sempre determina pela equação reduzida, que é x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Então, eu preciso determinar o x0 e o y0, que já temos, na verdade, que é 5 e 3. E o raio, o que está faltando aqui é o raio. E o raio aqui nada mais é a distância desse ponto à reta. Aqui, ó. Então, só calcular a distância de um ponto a uma reta, aquela formulazinha lá. AX0 mais BY0 mais C sobre raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, distância vai ser o A é aqui da nossa reta, ó, 3. O x0 é do ponto, 5. Mais o B é o 4. Y0 é o 3. Mais o C, que é menos 12. Sobre raiz de A, o A é 3. 3 ao quadrado. E o B, 4. 4 ao quadrado. Então, a distância vai ser 3 vezes 5 é 15, mais 4 vezes 3, 12, mais com menos, menos 12, sobre 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16. Então, aqui, ó, 12 menos 12 zerou, vai ficar 15, sobre 9 mais 16 é 25, e raiz de 25 é 5.
E 15 dividido por 5 é 3. Então, o raio é 3, tá? Então, vamos substituir lá. Ó, x menos x0 é 5. Mais y menos y0 é 3. E o raio, 3. Então, 3 ao quadrado. Só que aqui nas opções que nós temos, ó, todas as equações estão na forma geral. E para a gente escrever na forma geral uma equação na forma reduzida, é só determinar aqui os produtos notáveis, né? X menos 5 ao quadrado. Então, primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar 10x, mais segundo termo ao quadrado, 25. Mais primeiro termo ao quadrado, y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar 6y, mais 3 ao quadrado, 9. Já vou trazer esse 3 ao quadrado para cá. 3 ao quadrado é 9, então vai ficar menos 9. Igual a zero. Agora é o seguinte, é só organizar. Eu sempre vou escrever o x ao quadrado primeiro, depois o y ao quadrado, depois o termo do x, menos 10x, depois o termo do y. Isso aqui vai zerar e sobrou 25. Pronto, essa é a equação da circunferência. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 10x menos 6y mais 25. Menos 10, menos 6 e 25. Vamos achar aqui. Menos 10, menos 6 e 25. Pronto. É a letra A. Última questão da nossa lista. A reta R igual a y mais 3x menos 3 e a circunferência lambda x ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 5 se interceptam nos pontos A e B. O comprimento do segmento AB e as coordenadas do seu ponto médio são respectivamente. Então, eu fiz um esboço aqui, ó. Então, nós temos a circunferência com essa equação. Nós temos uma reta que intercepta essa circunferência com essa equação nos pontos A e B. E ele falou que ele quer as coordenadas do... Não, ele quer o raio, perdão, deixa eu ver aqui o que ele quer. Ele quer o comprimento do segmento AB e o ponto médio. Tá? Ele quer o comprimento AB, toda essa medida aqui, e o ponto médio, que é esse ponto aqui, ó. Tá certo? Então, olha só, primeira coisa que nós temos que determinar quais são essas coordenadas A e B. Também temos que determinar o centro da circunferência e o raio, tá? Então, primeira coisa, vamos aqui para o raio, ó. Aliás, o centro. O centro a gente consegue determinar ali pela equação. Como não tem o número junto com x, então é 0. E pego o menos 2 aqui e troco. Então, 0 e 2. Então, aqui é 0 e 2. Opa. 0 e 2. O raio. Só pegar esse valor e colocar dentro da raiz. Ok? Então, essa medida aqui é... Perdão, não é que não. Raio. Raio é do centro até aqui, né? Aqui é a raiz de 5. Tá. O que precisamos agora? Encontrar os valores de A e B. Para que eu preciso encontrar os valores de A e B? As coordenadas, para encontrar o ponto médio, que é isso que ele quer, tá? Então, as medidas de A e B. E também, se eu encontrar as coordenadas A e B, eu posso calcular a distância entre os dois pontos e a gente acha a medida aqui do comprimento, tá bom? Então, para encontrar essas coordenadas, nós vamos fazer um sistema. Eu vou pegar a equação da circunferência. E vou pegar a equação da reta. Nós vamos fazer um sistema aqui, substituir uma na outra. Então, eu já tenho o y aqui, ó, isolado. Então, eu vou pegar esse y e substituir na de cima.
tá? Aqui, ó. Então, vai ficar assim, x ao quadrado mais, abro parênteses, quem é o y? 3x menos 3, menos 2 ao quadrado igual a 5. Então, vai ser assim, ó, x ao quadrado mais 3x menos 3 menos 2 menos 5 ao quadrado igual a 5. Então, eu vou ter x ao quadrado, que é um produto notável. Primeiro termo ao quadrado, 3x ao quadrado, vai ficar 9x ao quadrado, menos 2 vezes 3 vezes 5, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30x, mais 5 ao quadrado, 25. Vou trazer esse 5 para cá já, igual a 0. X ao quadrado mais 9x ao quadrado, 10x ao quadrado, menos 30x, 25 menos 5, mais 20. Eu posso simplificar esse aqui por 10, que vai ficar x ao quadrado, menos 3x, mais 2, igual a 0. E eu acho que dá para fazer produto e soma aqui, ó. Produto tem que dar o 2. E a soma tem que dar o menos 3. Então, ó. Se eu fizer menos 2 vezes menos 1, dá 2 positivo. E se eu fizer menos 2 mais menos 1, dá menos 3. Então, a solução aqui, os valores de x que nós temos é 2 e 1. Dois valores de x, isso mesmo. Ó, então, um valor de x vai para o A, 2, e outro valor de x vai para o B, 1. Agora, precisamos encontrar o y. É muito simples, só pegar o valor do x, substituir aqui, ó. Vou pegar o 2 primeiro. Então, vai ficar y igual a 3 vezes 2 menos 3. Y igual a 6 menos 3, y igual a 3. Então, x é 2 e o y é 3, ok? Agora, o outro y. Y igual, x é 1. Então, 3 vezes 1 menos 3. 3 vezes 1 é 3, 3 menos 3, 0. Então, o outro valor é 0. Pronto, agora é o seguinte. Ponto médio. O que é o ponto médio? Você vai pegar os valores de x, dividir por 2, né? 2 mais 1, 3. 3 dividido por 2 é 1,5, ponto médio. E 3 mais 0 é 3, e 3 dividido por 2 é 1,5 também. Tá, achamos o ponto médio. Agora, ele quer a medida da corda AB. Só calcular a distância entre esses dois pontos aí. Vou fazer bem aqui. Então, a distância, né, aquela formulazinha parecida com Pitágoras, raiz de. Então, eu pego 1x menos o outro. 2 menos 1, 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado mais. Agora, eu pego um y menos o outro. 3 menos 0, 3. Então, 3 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, mais 3 ao quadrado é 9. Então, vai ficar a raiz de 10. Então, ponto médio, 1,5 e 1,5 e raiz de 10. Vamos voltar aqui. Aqui, ó. Raiz de 10 e 1,5, né, que é 3 sobre 2 e 3 sobre 2. Então, é a letra D de dado. Ok, pessoal? Qualquer dúvida é só falar comigo, tá bom? Um abraço.